Gato Filmes aqui. Hoje, vou explicar um filme de ficção científica chamado O The Mandela Effect. Spoilers à frente. Fique atento e cuidado. Naquele dia, um criador de jogos chamado Brandon, sua esposa Claire e sua filha Sam estão de férias na praia. Os três desfrutam de momentos juntos, cheios de felicidade, piadas e risadas. Enquanto relaxam, Sam decide procurar caracóis na praia e promete não brincar na água. Claire concorda, desde que Sam não se afaste muito da vista deles. Enquanto Sam está ocupada procurando caracóis, não percebe que as ondas arrastam seu boneco Curious George. Sam tenta pegar o boneco, mas, infelizmente, é levada pelas ondas. A morte de Sam deixa Brandon e Claire muito tristes. Claire tenta seguir em frente, mas Brandon, que ama muito sua filha, não consegue deixá-la ir. Enquanto arrumam as coisas de Sam, Brandon acidentalmente vê um livro intitulado O The Berenstain Bears e acha estranho, pois se lembra claramente de que o livro era intitulado O The Berenstain Bears com o e o em vez de o a. Quando estão dormindo, um som estranho vem da cozinha e, ao verificar, descobrem que é Matt, seu cunhado, que está procurando comida na geladeira. Brandon lhe oferece pizza e também pergunta a Matt sobre o livro O The Berenstain Bears. Matt responde que o livro é intitulado O The Berenstain Bears, com a letra O I. Mas Brandon mostra a Matt que o título correto é O The Berenstain Bears com a letra U A. Curioso, Brandon procura na internet e descobre que muitas pessoas pensam que o título do livro é O The Berenstain Bears com o I. Brandon continua a buscar informações sobre isso até que finalmente encontra uma teoria que explica o incidente, chamada o efeito Mandela. No dia seguinte, Brandon fica confuso com uma foto de sua família na geladeira. Ele pergunta à esposa onde a foto foi tirada, e Claire responde que foi em frente ao Observatório Griffith, mas Brandon tem certeza de que não tiraram fotos naquele lugar, e sim no Pacific Science Center em Seattle. Sua esposa não responde e pede que ele a deixe em paz, pois está ocupada cozinhando. Brandon então vai ver Matt e fala sobre a teoria do efeito Mandela. Brandon sente que está experimentando o fenômeno do efeito Mandela, mas Matt nega e diz que o fenômeno é apenas uma falsa memória. Mas Brandon ainda acredita em sua teoria e acredita que agora vive em um universo paralelo. Brandon continua a explorar essas teorias e descobre em um fórum que o efeito Mandela é causado por um experimento com um grande colisor de hadrons criado pelo CERN. O experimento foi realizado em 2008, na Rússia, e, ao mesmo tempo, muitas pessoas experimentaram fenômenos estranhos, um dos quais é o efeito Mandela. Brandon então tenta encontrar um padre chamado Isaac para saber sobre a existência de Deus. Mas, após ouvir as palavras de Isaac, Brandon não acredita que Deus tenha criado este mundo. Vendo o comportamento estranho de Brandon, Claire tenta lembrá-lo de não se prender às memórias passadas com Sam. Ela quer que Brandon esqueça o passado e viva uma nova vida. Ele então pergunta à esposa sobre a imagem do homem no jogo de tabuleiro Monopoly. Claire acredita firmemente que o homem usa um monóculo em um dos olhos. Quando verifica, descobre que o homem não usa um monóculo. Além disso, Brandon também aponta que o personagem O Curious George na verdade não tem cauda. Mas o boneco Curious George que Sam tinha tem cauda. Brandon tenta explicar que tudo isso está relacionado à teoria do efeito Mandela. Brandon sente que a morte de Sam na época foi apenas outra versão de um universo paralelo que entrou no mundo atual e, em seguida, alterou os eventos reais. Mas Claire fica zangada e decepcionada com Brandon, que só se preocupa consigo mesmo com teorias estranhas, o que os impede de seguir em frente. Mesmo assim, Brandon continua convencido de que o efeito Mandela existe. Brandon então estuda a teoria mais a fundo e descobre que o efeito Mandela pode ocorrer devido à mistura de outros universos paralelos com o mundo em que ele vive atualmente. Os universos paralelos são numerosos, e cada um contém outra versão da história de vida atual. Ele sente que, muito provavelmente, Sam ainda está vivo em outro universo paralelo. No fim, ele encontra o nome de um cientista chamado Dr. Roland Fuchs, que também acredita que este mundo é apenas uma simulação. Brandon então tenta ver o Dr. Roland, mas ele está ocupado no momento. No dia seguinte, Brandon tenta vê-lo novamente. Lá, os dois conversam sobre a pesquisa de Roland. O doutor explica que sua pesquisa mostra que o universo é uma simulação de computador projetada para um propósito desconhecido.
A simulação então cria novas simulações com uma versão diferente da história a cada segundo. O efeito Mandela experimentado por Brandon é uma forma de bug ou uma mistura entre a simulação atual e outras simulações. Isso é o que faz a vida dar errado. Com a explicação de Roland, Brandon também conclui que, se um programa forma este mundo, ele poderia mudar o programa usando scripts de codificação, para que o mundo funcione corretamente sem nenhum bug. Mas parece que ele não pode fazer isso se usar apenas um computador comum. Dr. Roland também concorda que eles não podem mudar o mundo apenas com um computador comum de especificações muito baixas. Roland então mostra a Brandon que ele e sua equipe criaram o primeiro computador quântico, armazenado em uma universidade. Dr. Roland explica que há uma possibilidade de que o programa de Brandon possa ser executado usando o computador quântico. Brandon então decide procurar livros sobre programação de computadores quânticos e começar a codificar scripts baseados neles. Ele também combina parte de seu código de programação de jogos com o código quântico, conseguindo criar um novo script. No dia seguinte, Brandon fica surpreso com a presença de Sam, que já está em casa. A princípio, ele pensa que é apenas sua imaginação, mas, no final, acredita que foi ele quem trouxe Sam de volta do mundo paralelo. Sem perder tempo, Brandon aproveita para se divertir com sua filha. Brandon está feliz porque consegue alterar a história da morte de Sam com outra versão paralela. Mas, nesse momento, Brandon começa a achar estranho o comportamento de Claire. Ele percebe que, na versão paralela que vê agora, Sam ainda está viva, mas Claire se torna uma mulher muito estressada. De repente, Brandon vai direto ver o Dr. Roland, mas fica chocado ao ouvir a notícia de que Roland cometeu suicídio há 2 meses. Ele sente que o script que inseriu causou um efeito Mandela extraordinário. Percebendo um bug no script, Brandon decide imediatamente fazer um script de codificação para executar o comando de reinstalar o universo. A reinstalação visa fazer o universo funcionar normalmente, sem nenhum bug como o efeito Mandela. Brandon duvida do script, ele teme que o universo seja destruído e não possa ser recriado. Mas, pelo bem de sua filha e esposa, Brandon decide ir à instalação onde está o computador quântico e então começa a inserir seu script de codificação. Brandon consegue rodar seu script, e o computador quântico mostra sinais de reação. Brandon sai correndo, mas vê que todos os carros no estacionamento desapareceram. No ônibus, ele vê que todas as pessoas começam a apresentar falhas. Ele vê que os prédios também apresentam falhas. Brandon então vai ver sua família e percebe que a situação ficou caótica. Ele vê sua esposa apresentando falhas e o prédio ficando escuro. No final, ele vê 2 luas colidindo e, finalmente, todo o universo desaparece na escuridão. Um momento depois, o script de Brandon começa a rodar novamente e o mundo começa a se reformar. Planetas, micróbios, vírus, animais marinhos, humanos e cidades inteiras estão agora de volta ao normal, sem nenhum outro bug, incluindo o efeito Mandela. Então, a cena volta ao momento em que Brandon, Claire e Sam estão na praia. Quando Sam vai procurar caracóis, Brandon chama Sam e diz para ela deixar o boneco curioso George, que parece não ter mais cauda. Finalmente, enquanto Sam procura caracóis, Brandon mantém os olhos em sua filha. E o filme termina. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.